Vamos agora fazer a nomenclatura. Como é que se lê os álcoois e os fenóis? Bom, estamos vendo aqui a estrutura de um álcool, porque apresenta OH em carbono saturado. OH em carbono saturado, álcool. Bom, quanto ao primeiro, vamos à linguagem chamada oficial, que é et, pelo fato de serem dois carbonos, an, por ter simples ligações entre os carbonos, e ol, por ter OH. Não preciso dizer aonde está o ol, porque obviamente está na posição número 1. Estar aqui começaria aqui a numeração, estar aqui começaria da esquerda. É o etanol, que pode ser chamado também, usualmente, de álcool, citando o radical chamado alcoíla, o radical que forma álcool. E esse radical é o etil. O etil, aonde você acrescenta o íco e põe acento. É o álcool etílico, aquele das bebidas alcoólicas. Muito bem. Quanto a este álcool, nós temos um problema. Nós não temos um prefixo com essa quantidade de carbonos. E nós não temos um radical. Então não podemos usar a linguagem oficial, nem a linguagem usual. Nós usaremos a linguagem dita na aula passada, a linguagem de Kolbe. Kolbe chama de carbinol o metanol. O que temos na estrutura além do carbinol? Temos o grupo metil e temos o grupo fenil. Como comentamos, citamos primeiro em ordem alfabética. Então, esse composto será chamado de fenil, deixando bem claro que esse aqui é o grupo benzil. Benzil vem do tolueno na cadeia lateral. Fenil vem do benzeno, que se chama feno. Daí a palavra fenil. Fenil, depois vem metil, que é o outro grupo, e a palavra carbinol. Portanto, a linguagem atribuída a Kolbe é a saída para a nomenclatura desse composto. Por isso, tem que sabê-la também. Muito bem. Olhemos então agora para a presença da hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, que vai originar propriedades ácidas, que explicaremos na próxima aula. Este composto é um fenol. Muito bem. A palavra fenol é suficiente para ele. Ele é o próprio fenol. Ele tem OH diretamente ao anel aromático. Mas, se você quiser uma outra forma, basta considerar a estrutura do benzeno como estrutura fundamental. Se o benzeno for considerado estrutura fundamental, quem é que está preso ao benzeno? Está preso ao benzeno o grupo hidroxila, que chamaremos de hidroxi. Então, ao fenol, podemos chamá-lo também de hidroxibenzeno. Considerei o benzeno como a estrutura fundamental do fenol. Usando essa tecnologia para esse outro fenol. Fenol, porque o OH está diretamente no anel aromático. Para esse outro composto, usaremos a possibilidade número 1, considerando a estrutura fenólica. Essa estrutura é fenol. Se esta estrutura é o fenol, quem é que está sobrando do fenol? Está sobrando o propil. O propil na extremidade, N-propil. Claro, temos que dizer a posição. O grupo funcional leva a numeração número 1, porque nós numeramos pela extremidade mais próxima do que é importante. Como se trata de um ciclo, aonde está a função química já é o número 1. Bom, considerando isso como fenol, vou citar o radical N-propil na posição 3. 3N-propil
fenol. Então, considerei o fenol como sendo a estrutura fundamental. No fenol, temos o N-propil na posição 3. Se eu considerar, porém, o benzeno como estrutura fundamental, como eu fiz aqui, se eu considerar o benzeno como estrutura fundamental, eu tenho na posição 3 o N-propil e tenho na posição 1 o grupo hidroxi. Então, eu vou chamar esse composto também de 1-hidroxi, 3-N-propil, benzeno. Quem foi a chave agora foi o benzeno. Aqui em cima tinha sido o fenol. 3-hidroxi, 1-hidroxi. A preferência do grupo funcional é citada primeiro. 1-hidroxi, 3-N-propil, benzeno. Muito bom. Continuando, nomenclatura variada para treinar, porque isso é fundamental. Reconhecer a função química e dizer o nome. Veremos depois as propriedades. Estou diante de quê? Estou diante de um álcool, claro. Por que álcool? Porque o OH está preso a carbono de simples ligações, carbono sp3. Estou diante de quê? Estou diante de fenol. Por quê? Porque o OH está ligado diretamente ao anel aromático. Beleza? Bom, quanto ao álcool, eu percebo que o OH, a hidroxila, está preso a um alcoíla. Isso aqui é uma alcoíla, porque o radical, o carbono, é saturado. E o nome dessa alcoíla, que vem do tolueno na cadeia lateral, é benzil. É o álcool benzilcuírico. É o álcool benzilcuírico que leva, então, o acento, é o álcool benzílico. Esse é o álcool benzílico. Enquanto que esse, que é o fenol, posso, como disse aqui atrás, considerar o fenol como estrutura fundamental ou o benzeno como estrutura fundamental. Então, os fenóis dão um pouco de trabalho. Mas antes de mostrar concretamente, quero te dar uma dica. Sempre o grupo funcional será a posição número 1. O grupo número 1 é o grupo funcional numa estrutura cíclica, pegando sempre o caminho mais curto. Sendo que estar na posição 1 e posição 2, a gente usa um termo que se chama orto. Orto, no caso, chama-se posição vizinha. A posição 1, 3, separado por 1, portanto, é chamado de posição meta. A palavra meta pode substituir o número 1 e 3. Assim como a palavra para pode substituir a posição 1 e 4. Este fenol, que está em posição meta, posição 1, 3, também pode ser considerado em função de fenol, aonde metil é o agrupamento em destaque, separado. Posso então afirmar que se trata do 3-metilfenol. Como posso considerar o benzeno como estrutura fundamental? Se o benzeno for o fundamental, 2 serão os radicais, o radical hidroxi e o radical metil. Então, eu vou dizer 1-hidroxi, 3-metil, agora considerando o benzeno como fundamental. Então, hidroxi e metil no benzeno. Da mesma forma, na última situação, devo dizer para esse composto 1-hidroxi, utilizando para o último composto, devo considerar novamente a possibilidade de fenol, aonde
fica de fora, na posição 4, o grupo metil, em cima do fenol. E, finalmente, considerando o benzeno como estrutura fundamental, aí serão dois os que ficam de fora, o hidroxi e o metil. Então, terei um hidroxi, 4 metil, benzeno. Moral da história: ou temos o fenol como estrutura fundamental na nomenclatura, ou temos benzeno na estrutura fundamental da nomenclatura. Uma novidadezinha comercial: esses três compostos, orto, metilfenol, meta, metilfenol e para, metilfenol, levam no comércio o nome de cresol. O cresol, que compõe a creolina para banheiros frequentados por multidões, aquele cheiro forte, é eliminado pelo cresol. Há uma eliminação do cheiro usando o cresol na forma de creolina. Bom, em frente, nomes para treinar. Primeiro, qual é a função química deste primeiro composto? A função química é álcool. Claro, OH e carbono saturado. Aliás, ele é um diálcool. Esse composto, qual é a função química? Nem tem OH, cara. Então ele é o quê? Ele é um hidrocarboneto. Só tem C e H. Ele é um hidrocarboneto. Enquanto que esse outro tem OH na posição diretamente ao anel aromático. Claro, será um fenol. Claro, será um fenol. Claro, será um fenol. No treinamento, o primeiro, que tem 2, leva o prefixo et. Entre os carbonos, temos ligação simples, an. E a terminação, obviamente, é ol. Com o detalhe, ele é um diol. Ele é o etandiol. Eu teria que colocar a posição onde estão os dois OHs. Mas nesse caso nem é necessário, porque para ser álcool tem que estar OH em carbono saturado. Então é óbvio que um OH está num carbono, outro está no outro. A novidade do etanodiol é que ele se chama de glicol. Esses termos comerciais são importantes para as reações futuras. O hidrocarboneto que eu apresento é aquele que tem 2 anéis aromáticos. Anel aromático possui 6 carbonos e 3 duplas, ou um círculo que as substitua. Nesse caso, eu tenho 2 anéis condensados por uma parede, que se chama de naftaleno. Esse composto é o naftaleno. O naftaleno é o princípio fundamental da naftalina. Aquelas bolinhas brancas que espantam traças é a naftalina. Corresponde ao naftaleno acrescido de outros materiais. Porque o naftaleno é muito volátil. Então, ele volatiliza muito rapidamente se for puro. Bom, temos então agora os 3 próximos, que são fenóis derivados do naftaleno. Se são derivados do naftaleno, eu posso chamá-los de naftol. Eu estou diante do naftol. Qual é o naftol? É o naftaleno com OH. Pertence à função química fenol, que terá aquela propriedade ácida. Com um detalhe: quando o OH no naftaleno estiver nos vértices ou superiores ou inferiores, nessas 4 posições, ele será chamado de alfa. Ele será chamado de alfa-naftol. Enquanto que se o OH estiver nas posições laterais, nessas 4 posições laterais, como é o nosso caso, será chamado de beta. Pronto.
Então eu tenho aqui o alfa-naftol e tenho o beta-naftol. Interessante é esse próximo. Que nomes que eu posso dar para esse composto? Para esse composto eu posso dar, em função de numeração, eu vou dizer então 1-hidroxi, 2-metil-naftol. Ou posso dizer também alfa-metil, beta-hidroxi, naftaleno. Percebemos que há muitas maneiras de denominar os fenóis. Os fenóis têm muitas variedades. Não são muito frequentes, a nomenclatura não é tão frequente em vestibulares normais, apenas em provas mais específicas. Tati, ao seu dispor.